Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Nossa senhora, que é o clássico, vivemos esse último é o clássico da temporada, muito provavelmente o último de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. E que temporada faz o Barcelona, né? Praticamente já coloca uma mão na taça, deve ser campeão, se não na quarta-feira, que o Real Madrid ainda joga, se o Real Madrid não vencer, o Barcelona já é campeão na quarta, ou se não, na quinta-feira. Mas estou aqui, como sempre, para fazer o vídeo pós-jogo mais focado no Real Madrid, que tem muita coisa para resolver daqui até o final da temporada, mas vamos falar um pouquinho sobre este é o clássico. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários por aqui. A gente não pode negar que o Real Madrid tinha um plano. Agora, que funcionou, não funcionou, mas tinha um plano. O Real Madrid claramente entrou para dar a bola ao Barcelona e jogar no contra-ataque, que era o que o time podia fazer basicamente, porque nessa temporada a diferença entre Real Madrid e Barcelona, ela é muito grande. O Barça é um time com as ideias muito claras, que sabe o que tem que fazer e quando tem que fazer, e o Real Madrid, é verdade, a gente não pode dizer que não. Tem sofrido muito com as lesões, principalmente no sistema defensivo. Lembrando que hoje o Ancelotti foi para campo na linha defensiva com o que tinha, não tinha outros jogadores basicamente para escalar, só que o Real Madrid tá fazendo, eu já falei isso várias vezes aqui, a pior temporada defensiva da carreira do Ancelotti é essa com o Real Madrid. E é um time que se desorganiza muito e tem muitas carências, né? As individualidades não aparecem e aí acaba que o Real Madrid não consegue resolver os seus jogos. A diferença entre as duas equipes ela é muito grande e no clássico de hoje, de novo, ficou bastante evidente. O Real Madrid sai abrindo 2-0, com o Kylian Mbappé marcando 2 vezes, mas não consegue segurar o resultado. A sensação que o Real Madrid passa nessa temporada, que é bem diferente da temporada passada, quando o time parece que, mesmo não jogando tão bem e não dominando o jogo, a sensação que a gente tinha que o Real Madrid estava vivo até o final e que em qualquer oportunidade matava o seu rival, nessa temporada a gente tem a sensação de que o Real Madrid deixa os rivais vivos o tempo inteiro, qualquer rival, e jogando em qualquer estádio. O Real Madrid deixa o rival vivo, fazendo 2-0 no Barça. Se a gente for para a temporada passada, seria muito difícil o Real Madrid não ter ganhado esse jogo. Mas nessa temporada, isso que aconteceu contra o Barcelona tem acontecido muito contra rivais de diferentes níveis e qualidade. E aí, quando tu deixa o Barcelona vivo, que tem um ataque mortal, o normal é acontecer o que aconteceu. O Real Madrid abriu 2-0 e depois, ainda no primeiro tempo, o Barcelona marcou 4 gols em 30 minutos e virou 4-2. Na segunda parte, digamos que o Real Madrid tenta ainda mais aproveitar os contra-ataques. O problema é que não consegue explorar isso de uma forma constante, cai em alguns impedimentos, mas consegue encontrar o terceiro gol e dar um pouco de vida para o jogo, né? Muitas queixas da arbitragem de um lado para o outro. O gol anulado no final para o Ferran, que a mão batendo na bola no início da jogada, o pênalti que o árbitro não dá no campo, o VAR chama pro Barcelona e o árbitro acaba não dando depois de ver as imagens da bola batendo na mão do Tchouaméni. Enfim, são muitas polêmicas para todos os lados. Acredito que se o Barcelona tivesse vencido o jogo, a gente ia estar falando muito sobre esse pênalti não marcado aí da bola batendo na mão do Tchouaméni. Para mim é um problema de critérios, porque eu acho que se esse pênalti acontecer em 90% dos jogos, os árbitros vão marcar esse pênalti, então não ter dado esse pênalti, claro que o critério da arbitragem espanhola é um problema, porque não se apita igual todos os jogos. Barcelona reclamando de alguns lances, o Real Madrid reclamando de outros lances, a arbitragem é sempre protagonista na Espanha, mas a verdade é que o Barça jogou muita bola, e mereceu vencer o Real Madrid, que pôde empatar o jogo, inclusive, no final da partida, com o Vítor Muñoz, jogador atacante da base do Real Madrid, que estreou no El Clássico e que pôde empatar o jogo. Ele tinha 2 opções, ou ele chutava no gol, coisa que ele fez e a bola não foi pro gol, ou ele podia ter passado pro Endrick, que estava no campo naquele momento, que estava inclusive mais livre para chutar, mas ele chutou e acabou não marcando.
Vamos primeiro trazer, para mim, os dois destaques da partida, que foi o Mbappé, fazendo um hat-trick, e ainda teve gols anulados por impedimento. Mas dos dois únicos jogadores que a imprensa aqui da Espanha basicamente está salvando, entre aspas, desse jogo, Kylian Mbappé com o hat-trick, chegou aos 27 em La Liga, o artilheiro de La Liga nesse momento, chegou aos 39 na temporada, se tornou o jogador que marcou mais gols em uma primeira temporada com o Real Madrid. E Courtois, que fez 5 defesas no jogo. É meio repetitivo que a gente fala, mas não fosse o Courtois, o Real Madrid sofreria muito mais gols essa temporada. E já são 75 gols sofridos em 59 jogos. Nunca um time do Ancelotti passou de tomar mais de 75 gols sofridos. São muitos gols. Só o Barça marcou 16 gols em 4 jogos contra o Real Madrid. Nunca um rival tinha marcado 16 gols no Real Madrid em uma mesma temporada. Inclusive, é a primeira vez na história que o Real Madrid perde todos os El Clássicos de uma única temporada. O jogo foi um grande jogo. O Real Madrid não teve a bola, a posse de bola foi para o Barcelona. O Real Madrid tentou jogar no contra-ataque, teve as suas possibilidades, mas a verdade é que esse Barça tem mais consciência e mais ferramentas para fazer o que quer fazer e o que sabe fazer. E esse Real Madrid nos passa a sensação sempre de não conseguir fechar os jogos, de não conseguir fazer com que a sua ideia predomine durante toda a partida, mas mesmo assim, dentro de todos os clássicos que a gente viu, o Real Madrid teve a sua chance e teve a possibilidade, inclusive, de empatar o jogo, mas acabou perdendo. Inclusive, o Barça terminou o jogo chutando no gol do Real Madrid, podia ter feito mais. A verdade é que, como eu disse, as duas equipes hoje são extremos opostos. O Barça sabe exatamente o que tem que fazer, faz muito bem, sofre muitos gols, é verdade, mas consegue marcar suficiente para isso não ser um problema. E o Real Madrid sofre muitos gols e não consegue marcar o suficiente para isso não ser um problema. Então, aí tá um pouco que o Barça é mais equilibrado nesse sentido do que o Real Madrid. Rafinha fazendo uma grandíssima temporada, Lamine voando. A sensação que eu tenho é que todos os jogadores do Barcelona nessa temporada subiram de nível. E a sensação que me dá nessa reta final de temporada do Real Madrid é que todos desceram. O Hansi Flick conseguiu melhorar todo mundo e, com o passar do tempo na temporada, todos os jogadores do Real Madrid foram caindo de nível. Sobre o Rodrigo, que é um dos temas nesse pós-clássico, o Rodrigo não jogou nem um minuto, inclusive nem aqueceu. O Vitor Munhoz, que eu estava falando antes, e o Endrick foram as substituições no ataque, o Brahim Dias também entrou e o Rodrigo acabou não jogando. Depois do jogo, o Ancelotti disse que tem zero problema com o jogador e que ele não foi para campo porque ele não estava se sentindo bem, ele não estava 100%, lembrando que na semana passada o Rodrigo atravessou um processo febril, ficou fora do jogo contra o Celta e o Ancelotti disse que ele não estava bem e que ele não foi pro jogo por causa disso. Ele treinou essa semana, a gente viu o treinamento, ontem também na prévia, mas o Ancelotti disse que hoje ele não estava se sentindo bem e por isso não quis arriscar de ter um jogador se lesionando, mesmo não estando 100% para jogar um jogo desse tamanho. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Rodrigo nessa reta final de temporada, porque alguns jogadores... o Real Madrid vai ter que tomar muitas decisões, né? A temporada, ela termina... Ainda tem o Mundial de Clubes, mas é meio que uma coisa que é depois, porque vai começar na metade de junho e terminar em julho. A temporada, essa reta final, né? O Real Madrid perdeu a Supercopa da Espanha, perdeu a Copa do Rei, foi eliminado na Champions, não tem possibilidade real de título mais depois dessa derrota no El Clássico, perdeu todos os El Clássicos, então é uma temporada muito ruim. De uma temporada que se tinha uma expectativa enorme, né? A expectativa dessa temporada do Real Madrid era grandíssima. E meio que tudo deu errado, né? O Mbappé tá terminando a temporada bem, ele teve um momento ruim, depois ele se recuperou, aí ele voltou a ter um momento ruim e agora ele tá vivendo um momento bom. Todos os jogadores do Real Madrid, praticamente, acho que até o Courtois em determinados momentos, eles foram oscilando na temporada. A gente não conseguiu ter uma temporada na qual os jogadores do Real Madrid fossem regulares. Ou na que eles tivessem um destaque e esse destaque fosse muito, muito grande e durasse, tempo. Nenhum conseguiu ser regular. Então a gente teve momentos do Vini, momentos do Mbappé, momentos do Rodrigo, momentos do Bellingham, mesmo momentos do Valverde, momentos do Courtois. A defesa foi um problemaço, o Ancelotti até falou na entrevista coletiva. A gente não pode esquecer que eu não tinha 5 defensores para esse jogo. Não tinha o lateral direito titular, não tinha o lateral esquerdo titular e não tinha nenhum dos zagueiros titulares. A Madrid tinha
Lucas Vázquez, que inclusive, perdão, termina a temporada muito mal e muito provavelmente não vai renovar o seu contrato com o Real Madrid, até porque se espera a chegada do Alexander Arnold. Tinha Lucas Vázquez, Fran Garcia e Raul Asensio. E o Raul Asensio tem ficha do time B. Então, não tinha. O Tchouaméni jogou na zaga, foi fazendo remendo. O Fede Valverde terminou como lateral no El Clássico. Perdão de novo. Voltei. Então, realmente tem muitos problemas com lesão e isso afeta principalmente o sistema defensivo. Mas a temporada passada também teve problemas com lesão no sistema defensivo e conseguiu resolver todos esses problemas. A saída do Ancelotti é dada como certa. Vamos ver quando é que o clube vai divulgar oficialmente que ele não fica no comando do Real Madrid para a próxima temporada, que inclusive quando terminar a La Liga ele sai. Ele deve ser o técnico, eu digo deve porque pode ser que alguma coisa mude nos 3 jogos restantes da temporada que tem. Mallorca na quarta-feira, próximo fim de semana do Sevilha e para terminar no fim de semana 24 e 25, o jogo contra a Real Sociedad, onde deve acontecer a homenagem ao Ancelotti, a despedida oficial dele do clube. Mas os comunicados oficiais, eles podem sair antes disso, né? A gente pode ter ainda essa semana do Ancelotti, muito provavelmente só depois de La Liga a gente vai ter a definição de anúncio oficial de quem vai ser o técnico do Real Madrid na próxima temporada, de se ele vai para o Mundial de Clubes ou não. Isso são decisões que o clube vai ter que tomar. E a partir de agora, definitivamente, o Real Madrid está planejando o Mundial de Clubes e próxima temporada. Por quê? Vai precisar tomar decisões em relação a alguns jogadores. O Lucas Vázquez, como eu disse, deve sair. O Luka Modric renova ou não renova para a próxima temporada. Vai sair alguém? Vão vender alguém? Quem é que vai chegar? Vão gastar para contratar zagueiro e lateral? Precisa. O Ancelotti pediu durante muito tempo, não foi ouvido. Nessa grande expectativa que se criou da temporada do Real Madrid e como ela está terminando, tem muitos culpados. Obviamente que o Ancelotti é um deles, porque não conseguiu fazer nessa temporada o que fez na passada, mas os jogadores também baixaram de nível, como eu disse, estavam jogando aqui e caíram, assim, praticamente todos. Não conseguiram ser regulares nessa temporada. O Real Madrid não conseguiu de verdade ter todo mundo em um grande momento ao mesmo tempo, não teve isso na temporada. E claro, a direção, que não contratou zagueiro, não contratou lateral, preferiu não gastar e aí também tá todo mundo nessa conta. Então o Real Madrid tem muitas decisões para tomar. Vamos ver, essa semana deve ser bastante movimentada em relação ao futuro do clube, né? E vamos ver como é que vai ser a próxima temporada para o Real Madrid, que o Barcelona já pode ser campeão, como eu dizia, se o Real Madrid não ganha o jogo de quarta-feira contra o Mallorca ou se o Barça ganha o seu jogo de quinta-feira no derby contra o Espanhol. Seguiremos aqui acompanhando tudo que vai acontecer, porque teremos dias e semanas movimentadas, muito mais com foco agora no Mundial de Clubes e também no que deve ser o futuro do Real Madrid. Se vocês chegaram por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários. E claro, volto essa semana com mais vídeo aqui para vocês. Beijo para todo mundo.